a gente está falando de pessoas, de líderes, a gente está falando das tecnologias sendo implementadas. E a gente vai falar da fronteira entre o humano e a máquina. E essa fronteira está se dissolvendo, não é mesmo, PT? Bom dia, o que você traz para a gente hoje? Bom dia, Grau. Bom dia, Trenders. É isso aí. Para quem não sabe, eu adoro um dos relatórios que eu gosto de ler e acompanhar muito, são os frameworks da Gartner. E esses dias a Gartner soltou um artigo que me chamou muita atenção. A gente estava acostumado com vários frameworks, como o ciclo de Gartner, que ficou muito famoso. E esse framework me chamou a atenção porque entra num ponto fundamental. Até fiquei feliz com a Vani estar aqui também, para quem trabalha com ciência do comportamento humano aplicado ao marketing, ao consumidor, cliente final, que é o que eu faço todo dia, trabalhando com posicionamento estratégico de cliente. E aí, olha só, em que momento a inteligência artificial deixou de ser ferramenta e virou colega de equipe? Eu acho que muito dentro do que você estava falando, Grau. E eu fiquei me perguntando isso, né? Em que momento ela para de ser ferramenta e ela vira meu colega, né? Vira um par meu ali no trabalho. Porque uma coisa, gente, é a gente usar a inteligência artificial como calculadora premium, né? Pedir aí para ela fazer para a gente o rateio do carnaval para a gente dividir no nosso grupo de WhatsApp. Outra coisa é ela entrar no nosso dia a dia para sugerir decisões, escrever, revisar, e a gente sabe que daqui a pouco até ter corpo, como vem mostrando o Jensen Huang lá na NVIDIA, que ele está colocando agora o corpo naquele robozinho simpático. E a Gartner, ela trouxe esse framework que eu vou pedir para a Paty jogar em tela para vocês, que eu achei muito útil para organizar toda essa conversa. Então, ela coloca a relação humana-inteligência artificial nessa escada triangular aí, né? Onde que ela fala assim, você tem o nível de ferramenta, o nível de assistente, o nível de colaborador e o nível de companheiro. E o ponto aqui que a Gartner deixa claro que não é só por tamanho de tarefa, é que conforme vai crescendo o escopo da inteligência artificial, também cresce a confiança e o nosso vínculo emocional com esse parceiro inteligência artificial. E aí muda tudo, gente. Né? Eu fiquei parando para pensar quando eu dou treinamento, e aí o cara fala assim, como que eu faço para motivar o meu colega? Eu fico me perguntando, imagina agora que o teu colega é uma IA, como é que você faz para motivar um colega que está trabalhando do lado de uma IA que não para em nenhum momento, né? E então, contratação muda, treinamento muda, mentoring, coaching, desempenho, cultura. E aí a Gartner descreve 3 padrões que estão acontecendo nas empresas para ver se vocês também se veem nesses 3 padrões. Então ele fala assim, que o primeiro é o que ele chama do experience starvation. Então, o que isso quer dizer? Imagina lá que o teu funcionário mais senior faz sozinho com inteligência artificial, o trabalho sozinho com inteligência artificial, e aí, quando ele começa a fazer o trabalho dele sozinho com inteligência artificial, o cara mais júnior perde a parte que realmente forma ele, ou seja, ele praticar o erro, a revisão, a convivência com esse cara mais senior, ou seja, você começa a ter um problema de base. Segundo ponto da Gartner, o segundo padrão, é o que eles chamam de experience compression, tá? Ou seja, você tem então esse júnior performando acima do esperado porque ele está usando inteligência artificial. E aí isso bagunça a hierarquia, a expectativa, porque você começa a falar, peraí, o Júnior está performando muito parecido com um cara que eu tenho aqui um pouquinho mais sênior, como é que fica isso? Então você começa a bagunçar a hierarquia e a expectativa sobre o que um pode entregar. E o terceiro padrão que está acontecendo nas empresas é o que eles chamam de experience redistribution. O que é? As pessoas migram de funções, né, que elas estão mais acostumadas, essas funções que são os legados, né, as funções mais tradicionais, para funções novas centradas em inteligência artificial. E aí, na tua empresa, qual desses padrões você está vendo acontecer? Eu estou vendo muito, gente, acontecer o experience compression, onde o júnior começa a performar acima do esperado e aí bagunça a hierarquia. Porque você começa a falar assim, pô, o cara está entregando. E eu estou vendo isso também onde eu dou aula. Né? Não sei, eu depois queria ouvir de quem dá aula aqui, mas assim, você começa a ver o aluno passando a entregar trabalhos mais densos, coisa que não acontecia no passado, era uma choradeira para o cara entregar um projeto, que você pedia, pô, tem que ter pelo menos 5 páginas, o cara chorava para entregar. Hoje ele entrega uma bíblia para você, que você fala, caramba, houve aí um salto cognitivo gigantesco. Agora, vamos colocar isso no mundo físico, Grau. Na China, eu estava lendo,
A robótica industrial já é escala de verdade. Eles, em 2024, foram 295 mil robôs industriais instalados. Ou seja, isso significa que é mais da metade do que existe em todas as outras indústrias no mundo, tá? E o país, lá na China, eles já passaram de 2 milhões de robôs em operação, tá? Agora, quando você fala de humanoides, tá? O volume é pequeno, sim, é pequeno, mas já tem um sinal aí. Em 2025, se estimou que a gente teve aproximadamente 13 mil envios de humanoides, tá? Para as indústrias. Só a China responde a 90% desses envios, ou seja, a China dominando isso em grande escala, tá? Tudo isso eu estou trazendo para vocês para a gente pensar no ponto comportamental, que é onde me chamou mais atenção tudo isso. Para quem estuda comportamento do consumidor, existe uma teoria chamada COMB, vou até jogar aqui no chat aqui para ninguém se perder, o COMB, que é essa teoria aqui. O que é a teoria do COMB, que foi onde mais me chamou a atenção, que é a teoria que a gente estuda quando a gente está trabalhando com antropologia do consumidor, principalmente. COMB significa, COM é capacidade, oportunidade e motivação, e B é de behavior, de comportamento. O que isso diz? Ele diz o seguinte, que para um comportamento ocorrer, o indivíduo precisa ser fisicamente, psicologicamente capaz, capacidade, ter oportunidade no ambiente, se sentir-se motivado, oportunidade, automática reflexão e a motivação, né? O como. Né? Então, essa tríade, quando ela interage, ela promove mudanças de desempenho e isso é essencial para a gente poder alavancar cultura, alavancar desempenho. Então, imagine isso daí, tá? Mas aí, aumentando essa capacidade, reduzindo o esforço, ou seja, dando recompensa imediata, essa recompensa imediata criando um hábito. Então, assim, se a gente não começar a pensar em desenhar regras no ambiente de trabalho, esse atalho vai virar padrão, e o padrão vai virar cultura no ambiente do trabalho, tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente tem que prestar muito atenção nessa mentoria, se o sênior troca o júnior pela IA, se vai ganhar velocidade, mas a gente vai perder informação, isso vai ser cobrado lá na frente. A gente tem que olhar numa visão otimista, óbvio, se isso aumenta a produtividade, reduz tarefas repetitivas, vai melhorar a segurança, mas resolve falta de mão de obra e acelera a inovação. Então, quem automatiza primeiro vai ganhar vantagem, ou seja, a China está apostando nisso, ou uma visão B cautelosa, né? Tá, mas e a cultura, e a autonomia, e a responsabilidade por decisões, e o aprendizado dos júniores, e quando a IA vira companheira com vínculo emocional e dependência, e se a gente não desenhar limites, dá ruim, como que eu faço para motivar, como que eu organizo esse combi, se isso vai virar um atalho, né? Eu fico pensando tudo isso. Então, meu takeaway final aqui para encerrar é: primeiro, a gente tem que parar de tratar a IA como software e começar a tratar como membro do time com regras, tá? Então, definir o nível. É ferramenta, assistente, colaboradora e onde ela jamais deveria operar, né? Proteger o aprendizado, checkpoints, as revisões humanas, as mentorias, não pode morrer isso, né? E começar a mudar as nossas métricas. Não é só produtividade, é decisão, inovação, é engajamento, é adaptabilidade. Cara, a gente muda um escopo geral. Então, fica a minha pergunta final aqui para os trenders aqui, se no seu dia a dia sua IA é mais ferramenta, assistente, colaboradora, ou já está quase virando sua companheira, e quais desses níveis aí te deixa mais desconfortável?